Oi, gente! Bem-vindos ao canal Ler é Legal, um espaço para a gente discutir literatura. Hoje, nós vamos falar do livro Ensinando Inteligência, do professor Pier. O professor Pier fez uma coletânea de 4 livros sobre aprendizagem. O terceiro livro é esse aqui, o Ensinando Inteligência, voltado para os professores. A ideia é explicar para os professores onde nós estamos errando e o que nós podemos fazer para ajudar os nossos alunos a aprender melhor. O autor começa o livro já fazendo uma crítica bem pesada ao atual sistema de ensino brasileiro, principalmente no foco exagerado que está se dando ao construtivismo. Ele explica por que, na opinião dele, o construtivismo não é nem um pouco eficiente e não está sendo aplicado da maneira correta no Brasil. O livro está dividido em 5 partes. A primeira delas se chama Mudando as Regras do Jogo. O professor começa explicando que as faculdades de pedagogia hoje se armaram de um monte de termos rebuscados e sofisticados, tentando aparentar um status de ciência, quando, na verdade, se trata de um amontoado de afirmações, muitos deles sem qualquer tipo de comprovação experimental. Ele explica que o teste de campo do construtivismo se mostrou totalmente ineficiente, e hoje nós temos crianças que passam anos na escola e saem de lá sem saber ler, escrever ou fazer operações matemáticas básicas. Ele explica que houve uma contaminação ideológica que impede as pedagogas atuais de reconhecer que o construtivismo não alcançou os resultados esperados, o que está levando à formação de uma geração inteira de crianças analfabetas funcionais portadoras de diplomas. Para defender o seu ponto de vista, ele explica que há uma grande diferença entre ser consistente e ser coerente. Um conjunto de conhecimento é consistente se ele não tem contradições internas. E ele é coerente quando ele não tem contradições com a realidade externa. No caso, a pedagogia ortodoxa é extremamente consistente nas suas regras, mas é totalmente incoerente com a realidade dos alunos de carne e osso. Constata-se, por exemplo, que nós temos um dos piores sistemas educacionais do mundo. Os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, são tão vagos que estão praticamente dizendo para as escolas que elas podem fazer o que quiserem. Não há mais um currículo mínimo estabelecido para cada ano. Existe muita liberdade para as escolas montarem a sua própria grade curricular, o que deixa o aluno que precisa ser transferido de uma escola para outra no meio do ano, mesmo que seja uma escola na mesma cidade, completamente perdido, porque os currículos não são necessariamente iguais. Além disso, não existe mais reprovação, o que deixa o aluno totalmente desinteressado em aprender o conteúdo mostrado na escola. Afinal de contas, ele sabe que vai passar de qualquer jeito. Essa medida, essa progressão funcional que impede os professores de reprovar os alunos que não têm os conhecimentos mínimos, ajuda muito nas estatísticas oficiais, mas mascara a má qualidade do ensino brasileiro. Nós podemos até ter dados dizendo que não há reprovação escolar, mas esses mesmos dados também trazem embutido neles o fato de que os alunos simplesmente não estão mais aprendendo nada. Para solucionar esse problema, uma das coisas que nós podemos fazer é parar de ficar procurando desesperadamente as melhores maneiras de dar aula e começar a procurar as melhores maneiras de fazer o aluno aprender. A parte 2 do livro vai falar sobre o comportamento dos alunos. Ele começa comparando o comportamento de alunos de cursinho pré-vestibular com alunos de ensino regular. O professor tem experiência com os dois mundos. Apesar de ter passado a maior parte do seu tempo lecionando em cursinhos pré-vestibular, ele também tem a experiência de ter lecionado no ensino regular. As diferenças são marcantes. Ele explica, por exemplo, que no cursinho você tem 200 alunos numa sala de aula prestando atenção no que o professor está dizendo. Por outro lado, no ensino regular, você tem turmas na média de 30 alunos, mas que são todos dormindo ou conversando e praticamente nenhum prestando atenção no que o professor está ensinando. A diferença é que os alunos de cursinho pré-vestibular sabem que precisam aprender para poder passar no vestibular. E os alunos do ensino regular não têm essa mesma necessidade. Eles sabem que vão passar de ano de qualquer forma e ainda não entenderam a importância de realmente aprender aquela disciplina. Outra sugestão do professor Pier para a mudança de comportamento é que quem ensina não deveria examinar. A principal missão do professor é fazer o aluno aprender. A preocupação em examiná-lo não deveria ser do professor.
A avaliação deveria ser feita de forma externa, como acontece com o Enem ou o próprio vestibular. Se acontecesse dessa forma, alunos e professores estariam do mesmo lado, como acontece com os alunos e professores de cursinho, todos juntos para fazer o aluno aprender para passar no vestibular. E aí é importante frisar que existe uma grande diferença entre avaliação e verificação. A verificação é como se fosse um simulado. Ele não vale nota, mas tem os mesmos exercícios e o mesmo conteúdo. E serve para o aluno avaliar como está o seu nível de aprendizagem, identificar suas falhas, as suas deficiências e aí ter a oportunidade de corrigi-las. Já a verificação, que é a prova externa realmente valendo nota, não seria aplicada pelo professor, nem pela escola, mas sim por uma instituição externa. Como os alunos hoje estudam de forma errada, eles acabam esquecendo tudo logo depois da prova. Uma avaliação externa e mais espaçada, digamos assim, levaria o aluno a ter que realmente aprender o conteúdo para poder ser avaliado. Ele frisa que é muito importante a gente ter sempre em mente essa diferença do que é verificação e do que é avaliação, para saber qual instrumento é melhor usar em cada momento para contribuir com o aprendizado do aluno. Ele frisa que tanto alunos quanto professores não devem confundir estudar com assistir aula e nem confundir bom aluno com aluno que tira notas boas. A parte 3 do livro foca no fato de que os alunos têm cérebro e que nós, professores, devemos aprender a tirar o máximo proveito dele. Bom, como a gente já tratou nos outros vídeos, as células do cérebro são os neurônios. Eles são uma espécie de interruptores eletrobioquímicos que disparam pequenas correntes elétricas para fazer uma comunicação com outros neurônios. Resumindo, o nosso cérebro é um emaranhado extremamente complexo de redes neurais, mas que tem uma característica muito importante: essas redes são reconfiguráveis. E o aprendizado depende diretamente dessas reconfigurações. O processo de aprendizado ocorre num ritmo circadiano, ou seja, são 24 horas nas quais têm que ser seguidas 3 etapas exatamente nessa ordem. A etapa 1 é entender, que é o que o aluno faz quando está assistindo aula e tirando dúvidas com o professor. A etapa 2 é aprender, que é o que o aluno faz quando ele está em casa estudando sozinho e exercitando o que ele ouviu e entendeu na sala de aula. E a etapa 3 é fixar, que acontece durante o sono, daí a importância de você ter boas noites de sono todos os dias. A nossa tarefa enquanto professores é explicar o conteúdo durante a aula e passar uma tarefa de casa para ajudar o aluno no seu estudo individual pós-aula, que é onde ele realmente vai exercitar e aprender o que foi discutido. Tanto os alunos quanto os professores precisam entender que o objetivo principal é o aprendizado. A boa nota é só uma consequência. Por isso não adianta você estudar horas e horas a fio, de madrugada, na véspera da prova. Isso não vai gerar aprendizado. O aluno vai acabar esquecendo tudo que ele estudou no dia seguinte ou até mesmo poucas horas depois. E vai acabar se tornando um portador de diploma, mas sem nenhum conhecimento de todo aquele conteúdo que ele deveria ter aprendido ao longo dos anos. Cabe a nós, professores, fornecer aos alunos as ferramentas necessárias para que eles possam tanto entender quanto fixar o conhecimento. Isso não tem nada a ver com aumentar a quantidade ou o número de horas-aula. Uma das principais evidências de que o sistema de ensino está sendo gerido da maneira equivocada é justamente a supervalorização da carga horária, chegando ao absurdo de avaliar a qualidade de um curso pela quantidade de horas-aula presente no currículo. E este equívoco faz com que a maioria dos estudantes brasileiros ache que estudar e assistir aulas são a mesma coisa, o que não é. O verdadeiro aprendizado acontece no seu estudo solitário após a aula. Ou seja, ninguém se torna mais inteligente se não se tornar mais autodidata. A parte 4 do livro é intitulada O Novo Professor. E é a parte em que ele fala diretamente para nós. Ele explica que o professor deveria ter o papel de ensinar e o Estado deveria ter o papel de examinar. E seriam exames em todos os níveis, desde as provas bimestrais até os exames finais para descobrir se o aluno pode ou não pode passar de ano. E por meio do desempenho neste exame é que se concederia ou não o diploma ou certificado ao aluno. Mas ele também reconhece que o Estado é incompetente em tantas coisas e não seria diferente nisso. Por isso, ele sugere que essas avaliações fossem terceirizadas. Ele dá o exemplo da FUVEST ou da Fundação Carlos Chagas, que são instituições confiáveis para esse tipo de exame, e que seriam fiscalizadas pela sociedade e pelo Poder Judiciário. Tirando essa responsabilidade de examinar da escola, caberia a ela e aos professores apenas o dever de ensinar, ensinar e ensinar. E ao aluno caberia apenas aprender, aprender e aprender. Mas enquanto isso não acontece, ou uma outra solução que funcione também, nós precisamos ensinar os nossos alunos a se tornar mais autodidatas.
Daí ele vem com uma listinha de dicas para nos ajudar. A primeira dica é: não admita bagunça na sala de aula. Para isso, é fundamental interagir com as famílias dos alunos, para que os pais também entendam que eles têm responsabilidade nisso. É preciso conscientizar os pais de que eles devem ser os primeiros a exigir um bom comportamento dos seus filhos na escola. A dica 2 é ensinar os alunos a estudar. Significa fazê-los entender a importância de estudar a lição dada na aula no mesmo dia e passar uma tarefa de casa referente à aula que foi dada e que deve ser feita antes do aluno ir dormir. O aluno tem que perceber que o hábito de estudar diariamente é benéfico para ele, ajuda no aprendizado dele e ele nunca mais vai precisar ficar decorando as coisas na véspera da prova. E a terceira dica é criar nos seus alunos o prazer pela leitura. O nosso sistema educacional é extremamente eficiente em criar no aluno um ódio profundo pela leitura. E nesse ponto, nós professores cometemos 2 erros principais. O primeiro deles é a obrigatoriedade da leitura. E o segundo, nós escolhermos os livros que eles vão ler. Já para o fim do livro, ele faz uma sugestão que para mim, pelo menos, foi reveladora. Já que o foco deve ser no aluno, vamos focar no cérebro do aluno e em como esse cérebro funciona. Assim, a gente vai poder avaliar a melhor forma de fazer com que o aluno aprenda. Ou seja, pare de buscar as melhores formas de dar aula e comece a buscar as melhores formas de fazer o seu aluno aprender. A quinta parte traz uma lista de leituras aconselhadas. São livros tanto para você quanto para os seus alunos. Eu sugiro que você dê a lista inteira para os seus alunos e deixe que eles escolham o que mais agrada, o que mais eles vão querer ler. Os livros são os seguintes: O Macaco Nu, do Desmond Morris, O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins e Os Dragões do Éden, do Carl Sagan. Tem o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, No Mundo da Ficção Científica, do Isaac Asimov, e outras leituras variadas, como Fundação, Fundação e Império e Segunda Fundação, todos eles do Isaac Asimov, Troia, do Cláudio Moreno, Moby Dick, do Herman Melville, o Nevasca, do Neil Stephenson, O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis, do Tolkien, A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin, O Homem do Castelo Alto, de Philip Dick, e por último, O Fim da Infância, do Arthur Clarke. E a verdade é que na fase da infância e pré-adolescência não importa muito o que os alunos estão lendo, o importante é que eles leiam. Se eles quiserem ler Harry Potter, As Crônicas de Nárnia, Divergente, Crepúsculo, tá valendo, porque eles estão criando o hábito da leitura. Quanto mais eles lerem, mais eles vão desenvolver um senso crítico e mais rápido eles vão descobrir do que eles gostam. Se eles desenvolverem o gosto pela leitura, eles vão ler de tudo e vão se tornar adultos cada vez mais cultos. E isso ajuda o aprendizado de todas as disciplinas. Uma pessoa que gosta de ler, ler melhor qualquer coisa, inclusive o conteúdo de química, física ou matemática. Bom, gente, é isso aí. Esse foi o resumo do livro Ensinando Inteligência, do professor Pia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha aqui embaixo, compartilhe o vídeo, assina o canal e até a próxima.